Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da estratégia infalível que os políticos no Brasil usam com muita sabedoria para fazer você a mudar de ideia. Eles usam os estímulos psicológicos para te influenciar na sua tomada de decisão. Muitas vezes de forma automática e inconsciente, agindo como atalhos mentais, fazendo você a mudar de opinião. Já aproveita e curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para chegarmos a mais pessoas que precisam ouvir essa reflexão poderosa. Há um mecanismo invisível que conduz a mente humana, como se houvesse fios puxando cada escolha, cada impulso, cada desejo. Ele não grita, ele não força. Ele apenas acende algo dentro de você e observa enquanto você caminha, acreditando que está no controle, quando na verdade está apenas reagindo a um estímulo que alguém implantou em silêncio. Esse mecanismo é o gatilho mental da estimulação. Um poder tão antigo quanto a própria comunicação humana, mas tão refinado hoje que muita gente acha que age por vontade, quando na verdade está apenas respondendo a uma programação emocional. A estimulação funciona porque desperta o que já existe. Ela não cria nada, apenas toca pontos sensíveis que você guarda dentro de si. O medo de falhar, o desejo de vencer, o orgulho que você tenta esconder, a vontade desesperada de ser aceito, a insegurança que você tenta disfarçar, a sede de reconhecimento que nunca seca. Quando a estimulação encontra esse território interno, tudo se acende. O cérebro responde como se tivesse recebido um comando vital, e você age rápido, sem questionar, sem pensar, sem perceber. A estimulação é usada por empresas, líderes, políticos, vendedores, influenciadores, religiosos e até familiares. Todos, de alguma forma, mexem com esse botão emocional. E o fazem porque sabem que, uma vez ativado, ele pode mover uma pessoa para qualquer direção. Comprar, votar, seguir, obedecer, acreditar, confiar, temer, trabalhar, persistir ou desistir. Ela é a centelha que aciona a máquina interna. Mas como isso opera na prática? Simples, através de microimpactos emocionais. Uma frase curta, um exemplo estratégico, uma história aparentemente inocente, um elogio calculado, uma ameaça disfarçada, uma comparação sutil, um olhar que coloca pressão, um silêncio que cria expectativa. Tudo isso é estimulação. Tudo isso molda comportamentos. E aqui está a parte séria. Quando usada com inteligência e ética, a estimulação é uma ferramenta poderosa para a evolução. Ela impulsiona pessoas que estavam paradas, destrava mentes bloqueadas, acorda talentos adormecidos, empurra alguém para uma direção que ela já desejava, mas não tinha coragem de seguir. É assim que grandes líderes inspiram. É assim que professores despertam alunos. É assim que treinadores transformam atletas. É assim que terapeutas rompem padrões antigos. É assim que mestres modificam destinos. A estimulação positiva faz a pessoa se levantar, faz a pessoa se reconhecer, faz a pessoa se mover, faz a pessoa crescer. Ela desperta potência. Mas existe o outro lado. O lado em que a estimulação não é usada para levantar, mas para manipular. É quando alguém descobre seus medos, seus vazios, suas carências, seus desejos escondidos e usa isso para te moldar em benefício próprio. É quando você acredita que está tomando decisões livres, mas está apenas reagindo ao ponto exato que alguém cutucou dentro de você. É assim que o povo é manipulado. É assim que consumidores são controlados. É assim que relacionamentos tóxicos prendem vítimas. É assim que líderes medíocres criam seguidores dependentes. É assim que instituições inteiras mantêm o controle emocional sobre milhões. A estimulação se torna perigosa quando a pessoa começa a depender dela. Quando você não consegue fazer nada sem alguém te instigar, te pressionar, te motivar, te cutucar.
Quando a sua mente perde autonomia e passa a funcionar apenas através de impulsos externos. Quando a sua identidade é substituída por reações. Isso gera ansiedade, medo, compulsão, impulsividade, frustração e, com o tempo, esgota todas as suas reservas internas de força. É um caminho sutil, mas corrosivo. O cérebro, quando estimulado continuamente, entra em hiperatividade. Ele passa a buscar emoção como dependência. Começa a interpretar silêncio como vazio. Começa a interpretar calmaria como fracasso. Começa a interpretar estabilidade como morte. A pessoa perde a capacidade de esperar, de respirar, de raciocinar sem pressa. Ela vive na corda esticada da estimulação. Qualquer pausa vira angústia. Qualquer rotina vira tédio. Qualquer falta de estímulo vira colapso. Isso destrói o sistema nervoso. Por outro lado, quando a estimulação é equilibrada, ela se transforma em um gatilho para crescimento. A vantagem é enorme. A pessoa aprende a agir, não por obrigação, mas por impulso interno. Ela descobre uma energia que não sabia que tinha. Ela aprende a transformar motivação em disciplina. Ela usa o estímulo como ferramenta, não como muleta. Ela age com consciência. Mas para chegar nesse ponto, é preciso entender o mecanismo com honestidade brutal, porque a estimulação é um poder que molda destinos. E o destino de quem não entende o próprio funcionamento mental sempre estará nas mãos de quem entende. A estimulação do gatilho mental, quando cai nas mãos de quem busca apenas poder, vira uma arma. Políticos aprenderam isso muito antes de qualquer cidadão perceber. Eles descobriram que não precisam apresentar soluções reais se conseguirem dominar a mente das pessoas através de estímulos calculados. Não precisam transformar o país se conseguirem transformar a percepção. Não precisam melhorar a vida de ninguém se conseguirem manipular emoções. Grande parte da política moderna funciona assim. Não governa a realidade, governa o sentimento. A estimulação política não é feita com força, é feita com precisão. É sempre emocional, é sempre psicológica, é sempre direcionada e é sempre manipuladora. O político não te convence pelo argumento. Ele te convence pela sensação que cria dentro de você. Ele ativa o medo quando precisa te paralisar. Ele ativa a esperança quando precisa que você esqueça os erros. Ele ativa a raiva quando precisa te transformar em defensor fanático. Ele ativa a indignação quando precisa desviar a atenção. E ativa a euforia quando quer te manter distraído. Cada discurso, cada slogan, cada frase curta, cada promessa é desenhada para estimular o cérebro a reagir da forma planejada. Não é coincidência que, em épocas eleitorais, aparecem mesmos padrões. Narrativas que inflamam medo. Frases repetidas até virarem verdade emocional. Inimigos criados como espantalhos, heróis improvisados erguidos como salvadores, urgências fabricadas para impedir reflexão, culpa direcionada para grupos específicos, otimismo exagerado quando o caos é evidente. Tudo isso é estimulação, tudo isso é controle emocional, tudo isso é engenharia mental. O problema começa quando a pessoa não percebe que está reagindo e acha que está decidindo. Ela repete frases que não são dela, defende pessoas que nunca a defenderiam, compra ideias que nunca questionou, ataca quem discorda como se estivesse protegendo a própria sobrevivência. Esse é o ponto onde o político vence, quando a estimulação substitui a razão, quando a reação substitui o pensamento, quando a emoção substitui o discernimento. A estimulação política repetida cria dependência. A pessoa se acostuma a sentir algo forte todos os dias.
indignação, esperança, raiva, medo, idolatria e perde a capacidade de analisar o mundo fora desse turbilhão. A mente fica condicionada ao estímulo. Se o político não entrega emoção, a pessoa sente vazio. Se o noticiário não provoca, ela sente abstinência. Se a discussão não vira conflito, ela sente tédio. O cérebro vicia na química do estímulo e então começa o desgaste. As consequências são reais. O corpo sofre, a saúde mental colapsa, a vida social se deteriora. O excesso de estimulação política constante pode gerar ansiedade crônica, insônia, irritabilidade constante, perda de foco, dependência emocional de conflitos, desgaste nos relacionamentos, sensação de ameaça permanente, esgotamento mental, queda na produtividade, isolamento, confusão entre opinião e identidade, adoecimento emocional que vira físico. Quando a pessoa consome estímulos o tempo inteiro, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele interpreta qualquer divergência como ataque, interpreta qualquer crítica como perseguição, interpreta qualquer opinião diferente como inimigo. A estimulação política mal intencionada transforma cidadãos em soldados emocionais. Gente comum vira marionete e quem controla os fios continua sorrindo. O pior é que, enquanto a população se agride, se divide e se destrói emocionalmente por narrativas estimuladas artificialmente, o político segue ileso. Ele se mantém acima do caos que ele mesmo gera. Alimenta o conflito, observa a disputa, reforça a polarização e colhe vantagem no fim. Ele não precisa te elevar. Basta mantê-lo excitado emocionalmente com medo, com raiva ou com falsa esperança. Pessoas estimuladas demais são facilmente controláveis, e isso é tudo o que ele quer. Mas existe uma saída, e ela começa pelo entendimento. Quando você entende como a estimulação funciona, o mecanismo perde força. A emoção deixa de te arrastar. Você recupera a capacidade de pensar sem ser conduzido. Você percebe quando estão tentando ativar seus gatilhos. Você identifica manipulações, exageros, narrativas sensacionalistas, discursos calculados e, acima de tudo, você volta a ser dono da própria mente. A estimulação, quando compreendida, deixa de te controlar e passa a ser uma ferramenta que você usa com responsabilidade. Você aprende a estimular sua própria motivação sem depender de ninguém. Aprende a acalmar seu sistema quando o mundo tenta inflamar suas emoções. Aprende a observar o jogo sem ser peça dele. Aprende a dizer não quando percebem que querem te empurrar para uma direção emocional. E é aqui que nós, da IOD-BRL, entramos. Nosso trabalho existe porque entendemos exatamente o que essa guerra emocional causa em você. Sabemos como seu cérebro é atacado por estímulos que você não pediu. Sabemos como sua mente é moldada por discursos que você não percebeu. Sabemos como sua força emocional é drenada dia após dia por estratégias invisíveis. E por isso, nossa missão é o oposto da manipulação. É te devolver o controle, te devolver a autonomia, te devolver a consciência que tiraram de você. Nós da IOD-BRL não estimulamos para aprender. Estimulamos para te libertar. Não acendemos gatilhos para manipular. Acendemos para te despertar. Não queremos a sua dependência. Queremos a sua lucidez. Porque quando alguém entende o poder da estimulação, ninguém mais o domina. E é essa liberdade que queremos ver em você. Muito obrigado por você chegar até aqui. Fica bem e mostre a todos que você despertou para a sua vitória.